Olá pessoal, o professor Ali aqui. Sejam bem-vindos a mais uma aula. A gente vai falar agora de formas nominais, eu vou explicar tudo sobre isso, a gente vai falar sobre infinitivo. Assista essa videoaula que é importante. Eu sei que você já sabe que é infinitivo, eu venho falando um tempão. Infinitivo é o verbo que não está conjugado. Falar, cantar, beber, rir, sorrir. Tá, mas tome cuidado, não é só isso, tem mais coisas aí. Eu simplifiquei. Então assista essa aula é importante demais, cai demais em prova, e tem uma questão aqui que é muito boa. Vamos lá. Não esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante. Deixa aquele like maroto, aquele comentário, aquela compartilhada marota naquele grupo da família, no grupo de concursos. Siga o professor ali também no Instagram. Vamos que vamos, galera. Formas nominais do verbo, professor Alê. Isso. A gente tem um verbo, não tem? Sim. A gente vai tratar esse verbo como se fosse um nome. Isso é muito bacana, galera. Então, trata o verbo como se fosse um nome. Então, ele parece até um nome ali, parece até um substantivo, por exemplo. A gente vai ver aqui bonitinho. Então, as formas nominais do verbo são formas nominais do verbo, ou seja, eles podem funcionar como se fossem nomes. Eles não são capazes de expressar modo e tempo. Eu trato ele como se fosse um nome. As formas nominais do verbo são três. Eu tenho o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Ou seja, é tudo aquilo que a gente não viu ainda, né? A gente viu os modos, né? Indicativo, subjuntivo, imperativo na aula passada, e agora a gente vai falar sobre as formas nominais. O infinitivo, gerúndio e particípio são formas nominais, ou seja, são formas que eu transformo o verbo em um nome, de certa forma. Geralmente o infinitivo ele funciona como um substantivo, tá? Não precisa gravar isso aqui não, tá, galera? Isso aqui é só uma informação extra. O que você precisa entender é o seguinte, que o infinitivo é aquela forma que aparece no dicionário. Ou seja, é o verbo sem conjugar, de maneira simples. Lembrando que pode sim ser conjugado, a gente vai ver isso mais à frente. Acordar, ao finalzinho dele. Obedecer, agradecer, na verdade. Estudar, sorrir. Já o gerúndio funciona como um advérbio, não precisa focar nisso. Tudo vai depender do contexto. Ele expressa um processo de ação. Então, quando eu peço para você deixar o like, aí você escreve lá no comentário, professor Alê, estarei deixando o like. Aí eu vou esperar, eu vou esperar, eu vou esperar. E você não deixou o like ainda. Mas você não mentiu. Você está deixando o like. É uma ação contínua. Isso pode demorar um tempão. Quando a gente falar de gerúndio na próxima aula, eu vou explicar direitinho e vou contar uma piada para você que vai entender perfeitamente o que é gerúndio. Então é aquela coisa que você está fazendo a longo prazo, acordando, agradecendo, estudando, faltou o uzinho aqui, sorrindo, você está fazendo ali a longo prazo. O particípio geralmente funciona como adjetivo, tá? Uma característica, não precisa focar nisso. Só sabe que o particípio é aquele que termina com ado e com ido, tá? O gerúndio termina com NDO. E o infinitivo termina com ar, a depender do verbo, né, gente? Ou ir, né? A depender do verbo. Resumindo, é isso. Isso são formas nominais do verbo. Isso cai em prova, tá? A gente vai fazer aqui. A gente vai falar agora sobre o infinitivo. O infinitivo, galera, como eu havia falado, é aquele verbo que indica a ação em si. Ou seja, eu estou falando do ato do verbo, de fato. Não entendi, Ale. Por exemplo, eu vou cantar. Esse cantar é a ação. Então, o verbo no infinitivo é uma forma nominal do verbo, a gente já sabe, que indica a ação em si, por trás daquele verbo. Então, por exemplo, eu vou estudar, eu vou sorrir, eu vou praticar a ação daquele verbo. E aí o verbo fica no infinitivo, ou seja, quando ele não está conjugado de maneira simples. Mas tome cuidado, eu falei muitas vezes que o infinitivo é o verbo que não está conjugado. Isso não é 100% verdade. Porque eu tenho um infinitivo impessoal e tenho um infinitivo pessoal. Isso cai em prova. O impessoal, como o nome já diz, não tem pessoa. Ou seja, esse verbo ele não se liga a ninguém, ele não tem um sujeito. Então, realmente, nesse caso, ele não pode ser conjugado, obviamente, porque não se liga a ninguém, e ele é impessoal, porque ele é de maneira genérica, né? Exemplo, porque não tem sujeito, simplesmente manifestação. Exemplo, é importante estudar constantemente. Para quem que isso é importante? Para todo mundo. É mais geral, é mais genérico. Quem é que vai estudar aqui? Não sei, então é importante estudar. É importante praticar esse verbo, estudar. Ponto. Rir é o melhor remédio. A mesma coisa, galera. Rir é o melhor remédio. Para quem que é? Tanto faz, para qualquer pessoa. Eu tô falando que o ato daquele verbo, rir, é o melhor remédio. Então ele está no infinitivo, é óbvio que está. Ajudar os concurseiros é minha missão. Mesma coisa, ajudar todo mundo, né? Todo mundo. Quem que vai ajudar? Qualquer pessoa pode ajudar os concurseiros. No caso aqui é minha missão, né? Eu estou falando da minha missão. Mas é ajudar, é o ato de ajudar. Eu estou falando do ato do verbo. Isso é o verbo infinitivo impessoal. Agora, tome cuidado. Eu tenho um infinitivo pessoal. O infinitivo pessoal, ele tem um sujeito.
Sim, a banca cobra isso. Você precisa saber duas coisas de infinitivo. Diferenciar o pessoal do impessoal. E geralmente, quando ela cobra o pessoal, ela quer saber quem está se referindo. E outra coisa é separar o verbo do infinitivo do futuro do subjuntivo. Que a gente vai ver mais à frente. Que a gente viu na aula de futuro, né, do subjuntivo. A gente vai refazer agora aqui. Vai recapitular. Vamos lá. O verbo no infinitivo pessoal, ele tem uma pessoa, ele tem um sujeito. E ele pode ser flexionado ou não, tá, gente? Detalhe. Quando eu falo que é importante estudarmos para a prova, esse verbo estudarmos, ele está no infinitivo? Sim. Ale, oi, mas tem certeza? Porque é nós, não está conjugado? Exatamente. Ele está no infinitivo, mas pela desinência dele aqui, eu posso colocar nós estudarmos também, tá? Pela desinência aqui, estudarmos, eu estou me referindo a nós. Mas olha como o verbo fica estudarmos. Olha só, ele fica inteiro aqui ainda. Só que eu uso uma desinência a mais, né? Olha só, estudar, infinitivo, você já sabe. Eu vou colocar uma desinência, estudarmos. Uma desinênciazinha que eu coloquei extra, para se referir a nós. Logo, esse verbo aqui, ele está no infinitivo pessoal, porque ele se refere a nós, bem tranquilo. Então, professor ali, o infinitivo pessoal é o verbo sem conjugar, né, estudar, isso. E eu coloco uma desinênciazinha para fazer uma referência a nós, por exemplo. Exatamente. E aí eu tenho uma referência, né, nós. Ele também pode não estar flexionado. Quando eu digo que é importante ele estudar, óbvio que estudar aqui está no infinitivo. Óbvio, muito tranquilo. Só que ele é pessoal. Porque agora eu estou falando ele. Estou referindo a uma pessoa. Estou sendo específico. Ou seja, resumindo a história. Quando eu me refiro, é importante estudar. Olha só que legal. É importante estudar. E quando eu falo que é importante ele estudar, ambos aqui são infinitivos. Confere? Confere. Qual a diferença? A diferença é que isso aqui é impessoal. É importante estudar, qualquer pessoa. É impessoal. Não se refere a uma pessoa específica. É impessoal. Agora, quando eu falo que é importante ele estudar, é infinitivo? É. Agora, é pessoal? Quem é que vai estudar? Ele. Ah, então estou me referindo a uma pessoa. Sim, então é pessoal. Sim. Tá, estou me referindo a algo específico. Então é pessoal. Entendeu? O segredo é esse. Beleza, então a gente sabe que tem o infinitivo impessoal, aquele que não se refere a ninguém, e o pessoal, que se refere a alguém, ou por desinência, ou porque o pronome aparece, tá bom? Lembrando que o infinitivo pessoal é um dos assuntos mais controvertidos na gramática, né? Ou seja, existem várias gramáticas que falam as coisas diferentes, mas para fins de prova isso é importante. Bom, você aprendeu então o primeiro ponto, que é diferenciar o pessoal do impessoal. Agora a gente aprendeu o segundo, galera. Eu vou recapitular para você o que a gente aprendeu lá na aula de subjuntivo, no futuro subjuntivo especificamente. Assista a aula de subjuntivo, que eu fiz uma questão pauleira diferenciando isso aqui. Mas é muito fácil. Uma coisa que a banca sempre cobra é perguntar se está no infinitivo ou não. Por quê? Porque o verbo no futuro subjuntivo, ele pode parecer infinitivo, porque a forma é igualzinho. Mas existe uma diferença. Qual a diferença? O futuro subjuntivo, ele sempre vai ter o quando ou o se, quando tem o valor de quando. Então, se aparecer um se ou um quando, é muito provável que esse verbo esteja no futuro subjuntivo. Então, quando eu chegar em casa, venha falar comigo. Nossa, aqui é com N, né? Venha falar comigo. Quando eu vir você, vou te abraçar. Esse quando eu vir é vir de enxergar, tá, gente? Ele fica desse jeito quando ele está no futuro do subjuntivo. Se eu vir você, vou te abraçar. Bom? Vir de enxergar. Não é ver, Alê, não posso falar quando eu ver você. Tem que falar quando eu vir você. A gente aprendeu isso em subjuntivo. Assista a aula de subjuntivo, que lá eu falo mais sobre isso. O verbo no infinitivo, ele não vai ter o quando nem vai ter o se. Então, ao chegar em casa, ao chegar à casa dos outros, limpe os pés, está na hora de vir o resultado. Esse vir aqui é de vir de vem, tá? Vou botar vem aqui, tá, galera? É de vem. É de o resultado vir. Do resultado vir até você. Ale, mas é a mesma coisa? Eu expliquei isso na aula de subjuntivo. Isso aqui é uma aula bem completa que precisa saber diferenciar o verbo vir do verbo ver. Porque eles mudam no subjuntivo, um parece com o outro. Eles fazem uma salada ali de fruta. Então a diferença basicamente é essa. Se tem um quando
Se tem um se, geralmente é futuro subjuntivo. Se não tem, muito provável que seja o infinitivo. Uma dica bem bacana é trocar pelo verbo fazer. Por quê? O verbo fazer, gente, ele muda. Ele muda quando é futuro subjuntivo e infinitivo, ele muda. E o problema está, por exemplo, nos verbos que não mudam. Por exemplo, chegar. Chegar. Tanto no futuro subjuntivo, quando eu chegar onde eu quero, vou ser feliz. Chegar. Para chegar na minha casa, vira direita. Chegar. Os dois, chegar, chegar aqui. Um é futuro subjuntivo, outro é infinitivo. Chegar não muda. Chegar é a mesma coisa, não muda. Você vai olhar ali se tem um quando ali para saber se é um ou se é outro. Tá, chegar não muda. Mas o verbo fazer, ele muda. Então, quando eu fazer, tá certo isso ali? Quando eu fazer? Não, tá errado. É quando eu fizer. Então, se ele mudou para fizer, você trocou o verbo por fazer e ele mudou, virou fizer, significa que está no futuro subjuntivo. Se ele continua sendo fazer, é porque é o infinitivo mesmo. Entendeu? Então, troque pelo verbo fazer, se estiver na dúvida. Isso vai ajudar demais. Então, galera, vamos lá. Vamos ver como se cai em prova, que é o mais importante. Prefeitura de Morunguaba, lá em São Paulo. Professor de Educação Física. Vamos lá. O excerto que apresenta o verbo na forma nominal é... A forma nominal são três, né, professor Lê? Isso. É o infinitivo. Infinitivo. Então, vou buscar aqui o verbo terminado em ar, er, ir. É o gerúndio. É o gerúndio. Gerúndio. Termina em NDO. E o particípio. Particípio. Termina em ado e ido, de maneira simples. Então vou ter que procurar os verbos. Os, sempre, né? Você fazer uma análise sintática, qualquer coisa, tudo é verbo, tá, galera? Vá pelo verbo, procura o verbo primeiro. O charlatão se prejudica. 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 Ou seja, ele se prejudica. Prejudica aqui, ele tá, prejudicar? Não. É prejudicando? Não. É prejudicado? Não. Então não está na forma nominal. Para estar na forma nominal, ele deveria ser prejudicar, prejudicando e prejudicado. O charlatão é, o verbo aqui, um contrabandista de si mesmo. Esse está na forma gerúndio? Não. No caso, ele é sendo, né? É o verbo ser. Está no infinitivo, que seria o ser, propriamente dito? Não. Está no particípio? Sido? Não. Então não está. Sinto em mim a charlatão me espreitando. Bom, está na forma espreitar, que seria o infinitivo? Não. Está no particípio espreitado? Não. Está no gerúndio espreitando? Sim, está espreitando, é gerúndio. Se é gerúndio, é a letra C. Forma nominal. Forma nominal, gerúndio, particípio, infinitivo. Às vezes, de puro prazer, de pura pesquisa simples, ando sobre linha bamba. Ando, galera, é o verbo andar no presente. Eu ando. Eu andei, pretérito. Eu andava, pretérito imperfeito. Eu andarei, futuro. Bem tranquilo, ando. Para ser infinitivo, seria andar. Para ser gerúndio, seria andando. E para ser particípio, seria andado. Tá. Então não é nada disso. Um amigo meu diz que em todos nós existe um charlatão. Ele diz. É presente. Ele diz agora, diz. Ele diz. Um amigo meu. Para ser infinitivo, seria dizer. Para ser gerúndio, seria dizendo. Para ser particípio, seria dito. Tá? Ali é mais nomeado e ido, porque dito. Porque o verbo dizer, ele é irregular. Tá? Então ele fica diferentinho. Tá bom? Vamos que vamos, galera. Letra C, nosso gabarito. Novamente, formas nominais do verbo, infinitivo, gerúndio e particípio. Agora sim, a gente vai fazer a questão de infinitivo. 2025, Prodesan, São Paulo, Contador. Os dados de outros núcleos de gelo ajudaram o cientista a concluir que o atual aumento de temperatura é causado pela queima de combustíveis fósseis pelos seres humanos. O verbo destacado, concluir, na frase, encontra-se conjugado no. E aí, galera? Bem tranquilo. Concluir está no particípio. Concluído? Não. Imperativo? Conclua tu. No caso, sei lá, depende da conjugação. Mas ele não está aqui, é concluir infinitivo. Pronto. Por que não está no subjuntivo? Porque se tivesse quando ele concluir, se ele concluir, se tivesse o quando e o se, poderia estar no subjuntivo, especificamente futuro do subjuntivo. Então aqui está no infinitivo, bem tranquilo. Mais uma, recentíssima, Instituto IDEB, professor de português. A conjugação verbal do infinitivo impessoal em é preciso estudarmos.
Tá, estudarmos. Aqui temos um verbo realmente no infinitivo, estudarmos. Nós usamos uma desinência para transformar esse verbo em infinitivo pessoal e não impessoal, porque eu sei quem é a pessoa, é nós. É preciso nós estudarmos. Quando eu falo que é preciso estudar, é impessoal, é todo mundo. Agora, quando eu falo que é preciso nós estudarmos, é preciso ele estudar, isso é pessoal. A conjugação verbal do infinitivo impessoal já não está errado, não é infinitivo impessoal, é infinitivo pessoal, está errado aqui. Está incorreta. Está correto, né? Aqui está correto. A conjugação está correta, sim. Não está incorreto, está errado também. Pois o sujeito da oração, implícito, sim, não justifica o uso do infinitivo flexionado. Claro que justifica. Devendo ser, é preciso estudar. Não, porque aí eu vou transformar ele no infinitivo impessoal. Não se refere a nenhuma pessoa, entendeu? Se você entendeu isso aqui, tá perfeito. Essa questão tá toda errada, né? Já começa por aí. Então, erradíssimo. Errado. Então, novamente, galera, ó. Quando é sentido geral, é preciso estudar. Sentido geral é qualquer pessoa. Agora, quando é preciso estudarmos, olha só aqui uma desinência que se refere a nós. Sentido bem específico, nós. Aí, no caso, nós temos o quê? Nós temos um infinitivo pessoal. Aqui é infinitivo pessoal. E aqui, impessoal. Bom, galera, muito obrigado por tudo. Não esqueça de ir lá no meu Instagram. Ó, vai lá no meu Instagram, me siga no Instagram. Tem lá o link do Instagram. O link do Instagram é esse aqui, ó. Você pode colocar no seu computador também, no seu celular. Lá tem português para concursos. Ali eu vou compartilhar várias coisas. Tem um grupo, canal no Instagram também. Tem as questões de mapas mentais que eu ainda estou fazendo, né? Assim que estiver pronto, eu vou deixar aqui no comentário fixado. Muito obrigado mais uma vez. Vamos para o nosso próximo vídeo. A gente vai falar sobre gerúndio. Então, no próximo vídeo, a gente se encontra. Até lá, tchau, tchau.